Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 13, eu peço a Deus que nos dê um dia de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Estou muito feliz, queridos, hoje, mais um dia, estamos aqui começando, divulgando a palavra, aprendendo, isso é muito importante, muito gratificante. Eu fico muito grato a vocês, viu? Muito obrigado, e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus por essa grande oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para nossa reflexão, eu lerei o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 7. E ele diz o seguinte: fé simples, verdade singela. A primeira coisa que quero que você faça é orar. Ore como souber por todos os que você conhece. Ore especialmente pelos líderes e seus governos, para que governem bem, de modo que estejamos tranquilos quanto à nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que o seu Deus Salvador quer que vivamos. Ele quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos, que existe um Deus, apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Pouco a pouco, as notícias vão se espalhando e esta tem sido minha única tarefa: levar essas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera, pela fé simples e pela verdade singela. Amém. Bom, queridos, aqui nesse trecho da primeira carta de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo e orientando, para que ele faça essas coisas. Então a gente passando essa mensagem, essa carta para hoje, como se Paulo escrevesse para nós. Então, eu anotei algumas coisas que eu achei bem interessante, que eu quero comentar com vocês. A primeira, já é a primeira frase lá, logo de início, que é a primeira coisa que quero que você faça é orar. Então, a oração, ela permite que a gente conheça mais a fundo o nosso Deus, o poder do nosso Deus, e a gente permite com a oração que Deus mexa na nossa vida, que Deus toque a nossa vida. Então a oração é um pedido, um agradecimento e uma permissão, para que Deus opere em nossa vida. Então é muito importante, muito importante que a gente ore sempre. A gente já disse aqui algumas vezes, sobre a importância de orar logo que a gente acorda, já agradecer pela noite, agradecer pelo dia que está começando, agradecer pela provisão de alimentos, agradecer pela nossa saúde, por estarmos com a família, por termos emprego, por termos o que vestir, ou seja, agradecer por tudo, E é claro, e pedir também o que a gente deseja, sempre, sabendo que será feita a vontade de Deus, em primeiro lugar, é claro, e se for da vontade dele, o que a gente pediu, nós seremos atendidos, Com certeza seremos ouvidos e seremos atendidos se for da vontade de Deus. E esse estreitamento, que nós temos com Deus, que a gente procura sempre afinar cada vez mais, vai nos dando mais respaldo para que nossas orações sejam ouvidas. Então isso é muito importante. Então ele já começa realçando essa importância da gente orar sempre. Depois ele diz, ore como souber por todos os que você conhece. A oração não tem uma fórmula de oração, não, cada um ora da sua maneira, o importante é orar com o coração, o que sair pela boca, que venha do coração, que seja dito do fundo do coração, com aquela vontade, com aquela gentileza, com aquela sutileza, e a verdade seja sempre mais forte do que nossas palavras. Então isso é muito importante para a oração ter o valor, alcançar aonde tem que alcançar, que ela não pare no teto,
que ela vá muito mais adiante, que ela encontre lá em cima, né? Que ela encontre com Deus, que Deus nos ouça sempre. Depois aqui eu acho muito importante o que ele pôs aqui, para a gente orar especialmente pelos líderes e seus governos, para que governem bem, né? Então isso eu acho muito importante, e eu aprendi isso lá na igreja do Apóstolo Natalino, na Cristo e a Resposta, porque lá eles oram, né? Sempre em todos os cultos eles oram pelos membros, pelos familiares, é claro, né? E oram também pelos governantes, né? E não importando quem seja, tanto que eles nem citam nomes, né? Eles citam cargos. Então orar pelo presidente, pelo líder da Câmara, orar pelos deputados, pelos vereadores, pelos ministros do Supremo, independentemente de nome, de partido político, não, que não se misture essas coisas. Orar para quem está lá no poder. Se ele está no poder, é porque nós pusemos, né, através do nosso voto, e porque Deus permitiu, né? Porque é como a gente diz quando está na Bíblia, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita. Então, se o líder está lá, é porque Deus permitiu. Então, que a gente ore por esse líder, né? A gente simpatizando ou não, gostando ou não, tendo votado nele ou não, mas a importância da gente orar para que ele governe bem, porque é um bem comum, né? Ele está lá comandando uma nação, comandando uma cidade, comandando um estado, por todos, né? Sem distinção também, por todos. Então que ele governe bem, né? Que ele seja iluminado e que faça um bom trabalho, né? Então eu acho isso muito importante, isso é muito importante. E depois ele diz assim, né? Que é assim que o Deus Salvador quer que vivamos, né? E orando, pedindo, agradecendo, orando pelos líderes, né? Quem está no poder. E depois ele diz aqui, né, que ele quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos, que existe só um Deus e que Jesus é o mediador, né, entre Deus e nós. Então isso é o que a gente prega, é o que a gente acredita, é o que a gente divulga, né, todos os dias, é o que a gente fala para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os colegas de trabalho. Então que a gente continue firme nisso, né? Que a gente não deixe de falar de Deus, que a gente não tenha vergonha de falar de Deus, que Jesus sempre seja o nosso guia, que a gente sempre seja pautado, né, nas coisas que Jesus nos ensinou, sempre, que a gente passe isso adiante, né? Isso agrada muito a Deus e a gente continua, né, naquela nossa missão de ontem, né? De agradar a Deus, né? Importa agradar a Deus. Então, se essas maneiras agradam a Deus, que a gente faça, porque o que importa é agradar a Deus. Depois aqui eu acho muito bacana, né? Que ele diz lá no finalzinho que a gente tem que espalhar essas notícias, né? Divulgar tudo que Deus faz, a grandeza de Deus, e explicar que como a mensagem opera, né? Como as Escrituras, como a mensagem de Deus opera, pela fé simples e pela verdade singela, né? A verdade pura, a verdade ingênua, né? A verdade realmente como ela é, como ela tem que ser, né? Sem interesse, sem condição nenhuma, né? Eu tenho fé, eu vou falar a verdade, mas em troca eu quero tal coisa. Não, não funciona assim, né? É aquela fé verdadeira, pura, junto com a verdade também, pura, singela, ingênua. É assim que Deus quer que vivamos, né? Que sejamos humildes, né? A humildade não tem a ver com condição financeira, né? Tem gente que tem a condição financeira muito boa, né? Mas é humilde no coração, é humilde nas atitudes, é humilde com as pessoas, se coloca no lugar das pessoas. Então isso que é a pessoa ser humilde, né? Ser humilde não quer dizer só a pessoa ela é pobre, ela não tem condição financeira, dela é humilde. Não, né? Porque tem muita gente também que não tem praticamente nada, não tem uma vida financeira abastada, mas a pessoa é arrogante. Então isso não tem a ver com a condição financeira, tem a ver com o coração da pessoa, né? Então que nós sejamos sempre
humildes, né, compreensivos, generosos, bondosos. São formas, são atitudes, são características que agradam a Deus. E a nossa intenção é agradar a Deus sempre, né? Que sejamos servos fiéis, que agradem a Deus, sem interesse algum. O único interesse nosso é agradar a Deus pelo fato de agradar a Deus. As consequências que virão depois disso são consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? Mas que a gente faça isso com amor, sem interesse, não pensando só nas consequências. Eu vou agradar a Deus porque eu vou conseguir tal coisa, né? Eu vou agradar a Deus porque eu serei abençoado e Ele me dará tal coisa. Não, não funciona assim, né? Agradar a Deus pelo fato de agradar a Deus. Agradar a Deus porque importa agradar a Deus. Tá ok, queridos? Então, por hoje é isso. Por essa quinta-feira, vou deixar essa reflexão com vocês, né? E fazendo deixar essa pergunta que eu achei que chamou bem a atenção, pelo menos minha aqui, né? E perguntar a você, meu querido, se você costuma, né, orar pelo governo, né? Eu confesso que eu não tinha essa noção, eu não tinha isso. Eu só comecei a fazer isso depois eu comecei a frequentar a igreja a Igreja Resposta do pastor Artarino, que me acendeu essa necessidade também. Então eu passo essa pergunta para você hoje, né? Você ora pelo governo, seja ele qual for, né? Sem misturar a sua preferência política? Você costuma fazer isso? Pense nisso então, querido, tá ok? Reflita sobre isso hoje. Então é isso, queridos. Fiquem com Deus, fiquem à vontade, né, para fazerem críticas, sugestões, fazerem perguntas. Estarei aqui à disposição. Será um grande prazer. E vamos continuar então naquele desafio, né, que eu passei ontem, que o pastor Natalino passou desde a segunda-feira, que a gente diga, né, pelo menos 20 vezes, eu tenho feito e vejo que 20 é muito pouco. A gente deve falar muito mais, 50, 100, 200 vezes todos os dias, né? Importa agradar a Deus, né? Quando a gente se deparar com alguma atitude, que a gente tem que tomar uma decisão, falar alguma coisa, que a gente, né, pense nisso. Importa agradar a Deus e que a gente fale isso toda hora, né? Trabalhando, dirigindo, né, almoçando, toda hora venha na cabeça, a gente fale, né, que a gente não esqueça de pronunciar essa frase. Importa agradar a Deus. As coisas vão mudar, você vai ver. Tá joia, queridos? Então fiquem com Deus, tenham uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui. Tá legal? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E não esqueça, tá? Importa agradar a Deus. Tchau, tchau, queridos.